Boa noite, povo de Deus! Estamos de volta com mais um Alcançados pela Misericórdia. Que bom poder te reencontrar nesta segunda-feira, poder falar da misericórdia do Senhor em nossas vidas. E essa semana nós vamos meditar aí um pouquinho sobre a sobriedade. É isso mesmo, nós vamos falar sobre esse tema, porque nós estamos falando de ser alcançados, fomos alcançados. E como viver nesta sobriedade? Não a sobriedade que você muitas vezes subentende que é de álcool e drogas, mas a sobriedade cristã, a sobriedade das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas falas. Então, nós vamos por um breve intervalo e voltamos para dar início ao nosso Alcançados pela Misericórdia, falando desse tema de hoje, caminho de sobriedade e santidade. Aguardo por você. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar, Jesus, só pra descansar e em teus braços ficar. Levanta seus braços, luto contra mim. Desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Levanta seus braços e canta. Tu sabes que eu desejo, tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor.
Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Luto contra mim, luto contra. Aumenta o volume da tua voz, levanta os seus braços e canta. Luto contra mim, vai. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Do nosso Deus. Bendito sejas tu, Senhor. Bendito sejas tu pelo teu amor que nos chama, que não desiste de nós, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Estamos de volta. Falei que era rápido o intervalo. Então, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte da Web Rádio Profecia, estamos aqui no nosso Alcançados pela Misericórdia para falar desse tema: caminho de sobriedade e santidade. Que caminho é esse, meu irmão, minha irmã? Porque hoje nós somos chamados a refletir sobre esse caminho, um caminho seguro, um caminho que nos conduz à santidade. E claro, a sobriedade, porque não existe santidade sem sobriedade. A fidelidade à Nossa Senhora. Essa fidelidade à Nossa Senhora, porque em sua essência vai nos ensinar, porque Maria foi fiel a Jesus. Maria foi fiel, a mãe amorosa do Senhor, aquela que nunca buscou glória para si mesma, mas aquela que sempre esteve ali para servir ao seu Filho Jesus. E é com ela que nós precisamos aprender a viver esse caminho de santidade, a viver esse caminho de sobriedade. Por isso, querido irmão, querida irmã, você é chamado hoje a praticar um pouquinho dessa essência mariana na sua vida. Nós somos chamados, assim como Maria, a sermos fiéis a Jesus. A sermos fiéis a esse chamado que Jesus faz a cada um de nós. E que chamado é esse? Chamado à vida, chamado à sobriedade, chamado à santidade. Por isso, nós temos que nos colocar, né, nessa escuta a Nossa Senhora, nessa escuta a Maria, que vai sempre nos apontar para o coração misericordioso do seu Filho Jesus. E não só, né, Maria, ela nos ensina, como ela nos indica o caminho, como ela também nos segura pela mão durante a nossa caminhada. Porque Maria sabe que nós somos fracos, porque Maria sabe que nós somos frágeis, que nós somos miseráveis, que nós temos uma grande facilidade, de atender ao apelo do maligno, às seduções deste mundo, às seduções que tendem a nos tirar desse caminho de santidade e de sobriedade. Meu irmão, minha irmã, hoje, né, nós somos chamados nessa meditação, né, a mergulhar no coração misericordioso de Jesus por meio das mãos de Maria. Então vem comigo e vamos fazer esta experiência. Ser fiel, né? Quando a gente fala ser fiel como Maria, ser fiel a Jesus, não é apenas fazer belas orações, gestos, né? Levantar a mão, não é isso. Ser fiel está muito mais do que isso. Está na verdadeira fidelidade que se manifesta na perseverança diária.
É isso que nós temos, né, que compreender. É um sim que se renova a cada dia. É um sim que nos faz entender que até mesmo nas pequenas coisas nós somos chamados a renovar o nosso sim. Eu estava lendo aqui esse texto, né, que vai falar que desde a Anunciação até o Calvário, Maria permaneceu firme, silenciosa, amorosa e fiel. Meu irmão, minha irmã, é nessa escola de amor constante que somos chamados a entrar. Como eu disse, não é ser fiel apenas fazendo belas orações, gestos, mão para o alto. Não, tudo isso, né, em seu devido momento é importante, é bom, com certeza, mas não basta isso. Não é apenas o gesto de piedade esporádico, eu acolho um aqui, eu acolho um ali, faço bem hoje. Não é isso. É a renovação do nosso sim diário. É diário dar testemunho dessa fidelidade a Jesus por meio das mãos de Maria. E quando nós entendemos essa fidelidade por meio das mãos de Maria, por meio dos ensinamentos que ela própria nos deu, né, nós estamos assim um grande passo a essa santidade. Essa santidade que todos nós somos chamados a viver. Meu irmão, minha irmã, eu ouvi de uma pessoa que disse que ser santo é impossível. É claro que é uma pessoa protestante, né? Porque disse que a santidade não é possível. Eu dizia para essa pessoa que se fosse impossível, Jesus não teria falado para nós: sede santo como o vosso Pai do céu é santo. E se Jesus diz sede santos, é porque é possível sim. Jesus ele não vai dar uma ordem para nós que seja impossível de cumprir. Se Jesus diz sede santos, é porque é possível, é porque está ao alcance de cada um de nós. Por isso não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, querido jovem, querida criança, querido adulto, não tenha medo de se aproximar de Jesus para viver essa santidade, para viver essa sobriedade que todos nós somos chamados a viver, que todos nós somos chamados a experimentar. Por isso não tenha medo, mas se aproxime de Jesus com essa certeza no coração. É possível ser santo. É possível ser santo. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Querido irmão, vamos novamente para um breve intervalo e já voltamos para dar continuidade no nosso bate-papo sobre santidade e sobriedade. Nós nos consagramos a Ti, Maria. Olhe para ela. E se essa é uma realidade para você também, cante isso. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabe que eu sou da Imaculada?
quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Sim, Maria, nessa noite nós queremos nos consagrar a Ti. Nós queremos consagrar as nossas vidas mais uma vez, na certeza de que o primeiro consagrado ao Teu imaculado coração foi o Teu próprio Filho, aquele que nós seguimos, aquele que nós adoramos e tomamos como nosso único e maior exemplo. Nós somos gerados no Teu ventre, Mãe, porque o Teu Filho nos empurra para o Teu ventre e diz: é desse ventre que vocês serão santos. É sendo educado por Ti, Maria, que nós seremos configurados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Satanás tem nos tentado, Satanás tem nos enganado, tem dito que nós não precisamos de uma mãe, mas nós declaramos nessa noite que nós lutamos contra toda a mentalidade mundana, tudo aquilo que o mundo diz para nós e que não é a verdade de Deus. Só a verdade de Deus liberta, e a verdade é somente uma: Maria não está morta, ela vive, que é nossa mãe. Acaso não saber que eu sou da Imaculada, eu sou da Imaculada. Acaso não saber, tenho uma advogada. Só quem já foi órfão, vai! Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Eu te amo, mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Estenda suas mãos mais uma vez. Eu me consagro a Ti. Eu me... Mãe de Deus e minha, eu me consagro a Ti, mestra e rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, mestra e rainha. Estamos de volta, querido irmão, querida irmã, na minha, na sua, na nossa rádio Profecia, para profetizar realmente, profetizar de fato na minha vida, na sua vida, aquilo que o Senhor deseja realizar. E hoje
O Senhor, Ele está afirmando para mim e para você que é possível ser santo. Né? Porque esse caminho de sobriedade e de santidade só é possível quando nós desapegamos daquilo que é material. Né? Essa virtude, né, que é a sobriedade, é entender que nós somos chamados a viver nesse mundo que é marcado pelo consumismo, que é marcado por tantas coisas, a viver o desapego. A viver o desapego, a viver realmente essa entrega pela obra de Deus. Porque nós precisamos entender que nós somos chamados a nos desapegar daquilo que é passageiro. Sim, porque nessa vida tudo é passageiro. Nós somos chamados a desapegar e ter um coração livre para amar a Deus acima de tudo. E quando eu tenho um coração livre para amar a Deus acima de tudo, eu tenho um coração obediente. Eu tenho um coração que reconhece Jesus quando o encontra. Caminho de santidade, de sobriedade é justamente isso. É estar unido a Jesus a todo momento. É estar unido a Jesus a todo instante, meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso chamado. E nós precisamos entender isso. Desapegar-se de tudo que é supérfluo. Desapegar-se de tudo que hoje tem tirado o nosso foco. E o nosso foco precisa ser Jesus. E quem melhor do que Maria para nos ensinar este caminho? Este caminho de santidade, esse caminho de sobriedade. Quem melhor do que Maria para nos mostrar o como devemos fazer? Maria, ela vai realmente nos ensinar a ter esse coração livre, um coração livre para adorar, um coração livre para louvar, um coração livre para clamar esta misericórdia do Senhor em nossas vidas. E não à toa hoje, né, eu estou aqui com o diário de Santa Faustina na mesa, porque Santa Faustina soube aprender com Maria. Ela aprendeu com Maria o como ser fiel a Jesus. Porque se por meio de Maria veio Jesus a salvação da humanidade, por meio de Faustina veio o acesso ao coração misericordioso de Jesus. Faustina, ela soube viver essa sobriedade, ela soube viver essa busca pela santidade. Faustina desejava o céu a todo momento. Estamos nos aproximando aí da canonização de Carlo Acutis, um jovem que desejava o céu a todo momento, a todo instante. E desejar o céu não é apenas ter essa vontade somente de ir para o céu, não é isso. É já fazer o céu acontecer aqui na terra. É olhar para os menos favorecidos e enxergar Jesus nele. E o jovem Carlos, ele soube fazer isso, assim como Faustina. Existe uma parte no Diário de Santa Faustina, e quem já viu o documentário, não o filme, mas o documentário, que vai mostrar justamente essa parte em que Jesus visita Santa Faustina, porque Faustina ela cuidava dos pequeninos, assim como Carlo Acutis, assim como tantos santos, ou se não dizer, assim como todos os santos, se preocupavam com aqueles que são pequeninos e que são os preferidos de Jesus. E Faustina, ela se tornou conhecida no meio desses pequeninos, porque ela alimentava aqueles que tinham fome. E um dia bate à sua porta uma pessoa que vai buscar essa ajuda. E ela dá de comer a essa pessoa. E o interessante é que aquela pessoa sacia sua fome e Faustina fica assim encantada, e aquele jovem olha para Faustina e sorri, e de repente, como num fecho de luz, aquele jovem ele adentra na imagem do coração misericordioso de Jesus, da imagem da divina misericórdia, de Jesus misericordioso, ou seja, era o próprio Cristo. Faustina teve a graça de viver verdadeiramente aquela palavra, de sentir na carne aquela palavra: estive fome e deste-me de comer. Tudo o que fizeres a um dos meus pequeninos e a mim o fazes. E foi isso que ela viu.
Porque quando ele acabou de se alimentar, como num feixe de luz, ele volta para a imagem de Jesus misericordioso. E ela percebeu que ela tinha acabado de alimentar Jesus, não só naquele momento, mas que todos aqueles pequeninos que foram até lá para se alimentar, Jesus mostrou nesse gesto dele que todos eles eram ele. E é isso que nós precisamos entender. Isso aí é um grande, né, que a gente precisa entender, é essa questão de ter o olhar divino, de poder ver além do que os nossos olhos estão vendo. Porque os nossos olhos muitas vezes vão olhar para alguém que está em situação de rua e aquele mau cheiro e a barba grande, até às vezes realmente é assustador. Mas nós somos chamados a olhar aquém desta visão. Nós somos chamados a olhar com o olhar de Jesus, com o olhar divino. E o olhar divino vai tirar essas escamas dos nossos olhos, e ao olhar essas pessoas nós vamos ver o próprio Cristo. Era isso que Faustina soube fazer. Isto é sobriedade. Isto é sobriedade, isto é luta por santidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se aproximar de Jesus quando você o encontrar. Não tenha medo. Ser sóbrio é ser livre. Livre para reconhecer o Mestre. Livre para entender que Ele nos aguarda, que Ele nos espera em todos os instantes das nossas vidas. Nós só precisamos, né, encontrá-lo. O cristão sóbrio, ele domina as suas paixões. Todos nós temos as nossas inclinações. Todos nós temos as nossas inclinações e são diversas. Temos que ter a inclinação para a drogadição, para o alcoolismo, para o homossexualismo, enfim, muitas são as inclinações. Mas nós temos que aprender a dominar as nossas paixões e não nos deixar levar pelo modismo. Porque hoje nós estamos vendo também muitos cristãos que estão se deixando levar por modinha, por impulsos, por vaidade, vão atrás. E muitas vezes vão atrás achando que estão seguindo o Mestre e não estão. Não é Jesus que vai se adaptar a mim. Não é Jesus. Jesus não vai se adaptar a você, meu irmão. Se você está esperando isso, sinto te informar, Jesus ele não vai se adaptar a você. Ele não vai se adaptar a mim. Somos nós que temos que nos adaptar a Jesus. Somos nós que temos que romper com tudo aquilo que o mundo tem oferecido, com todo esse caminho de vaidade, com todo esse caminho de facilidade. Para viver uma verdadeira sobriedade, eu tenho que romper com o mundo. Eu tenho que romper com tudo aquilo que me escraviza. E aí, por isso eu disse que não entendesse esse caminho de sobriedade apenas como um caminho para quem está na dependência química. O caminho de sobriedade é para todo aquele que quer romper com o pecado. Romper com tudo aquilo que te escraviza. Esse é o caminho de sobriedade e de santidade. Mantenha o teu foco no coração de Jesus. E eu te garanto, meu irmão, minha irmã, né, que seremos, sendo perseverantes, seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam
levanta a sua voz, canta isso, vai. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então aqueles que estão abertos a Deus cantam. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Ouve a nossa oração, Deus. Ouve a nossa entrega, Senhor. Aqui há corações abertos, disponíveis a ti, Senhor. Então eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Solta a voz, vai. Semelhante ao teu, Enche-me. até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração. semelhante ao teu, Enche-me. até transbordar. Deus, Ele me falava o seguinte. Ele me falava que esse é um momento de compromisso do nosso coração com o coração dele. E olha como é que Deus está com pressa. É o início do Geração Atômica e Deus já está movendo isso no meio de nós. Deus, Ele tem pressa de nos amar. Deus, Ele tem pressa que nós vivamos com Ele, porque Ele nos ama muito. E Deus, Ele me falava que é um momento de compromisso. Só que tinham muitos corações que estavam receosos de cantar isso, ou cantaram meio mais ou menos, porque não têm acreditado em si mesmos que, Deus, eu sou miserável, como que eu vou conseguir abrir meu coração de verdade? Só que Deus, Ele me falava que é pela graça dEle. Isso é uma coisa que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. É pela graça dEle, é pelo mover dEle, é pelos dons dEle. E eu peço mesmo, e eu convido você a levantar os seus braços agora o máximo que você consegue. E eu peço que os anjos possam interceder agora, que a Virgem Maria possa interceder agora. E eu peço um mover do Espírito de dons espirituais sobre nós nessa manhã. Dons espirituais, dom de conselho, de fortaleza, de revelação, de ciência. Dons espirituais ministrados no povo de Deus. Que Deus nos dê principalmente o dom da fortaleza. Que o Senhor dê as mãos para nós e nos conduza ali pelo auxílio da Virgem Maria, para que a gente permaneça e persevere nele. Espírito Santo, eu peço que o Senhor robusteça as nossas pernas espirituais, para que mesmo que a gente caia, a gente tenha força de se levantar, porque é por você e é só para você. E nós estamos aqui, Senhor, selando esse compromisso, confiantes na tua misericórdia, confiantes na tua graça, confiantes nos dons que o Senhor vai derramar para aqueles que a gente precisa. Senhor, eu peço de verdade
puxar a gente, para que a gente cada vez mais se derrame a Ti, que o Senhor nos puxe. Nós nos abrimos para que o Senhor faça o necessário na nossa alma, para que a gente permaneça e persevere de verdade contigo. Levanta os seus braços, faça agora a sua oração a Ele, a sua oração de entrega, a sua oração de compromisso, a sua oração de coração rendido, de coração quebrantado, de coração devoto, de coração cheio de prontidão, com as palavras do Espírito na boca e nos olhos. Senhor, iria lá na baixeira, lá na bacana, iria lá na baixeira, lá na bacana, um novo mover sobrenatural no meio dos filhos de Deus, o povo de Deus que anda no Espírito, o povo de Deus que anda no Espírito, que se levante uma geração de filhos de Deus que tenham vida no Espírito e andem no Espírito, e andem no Espírito. Cadê a geração que deseja andar no Espírito? Era lá na baixeira, lá na bacana, iria lá na baixeira, lá na E com tudo que você tem, se você crê nisso, sela, eis-me aqui, Senhor, solta a voz, vai! Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. De dentro pra fora, Deus. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me até transbordar. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração, enche-me de ti Até transbordar. Eis-me aqui, dá-me um coração semelhante ao teu. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte da Web Rádio Profecia, estamos de volta para o nosso último bloco. E antes de finalizarmos, eu quero aqui fazer os agradecimentos a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm nos dado a graça da sua audiência. Meu irmão, minha irmã, a sua participação é muito importante para nós. E muito mais do que a sua participação, quando você deixa lá o seu like, quando você ativa lá o sininho, quando você vai lá e compartilha esse vídeo, né, da Web Rádio Profecia para os seus amigos, para aquele que precisa ouvir essa mensagem da misericórdia. Então, nosso muito obrigado, quero agradecer a minha prima lá de Vila Velha, né, que toda semana ouve o nosso programa. Quero agradecer também, né, a uma filha, né, que se encontra lá no Ceará, que também toda semana ouve o nosso programa, né, e todos vocês do Rio, de Guapimirim, de Cabo Frio, né, de Niterói, né, vocês que fazem parte deste programa, vocês que são a motivação desse programa existir e acontecer. Então, nosso muito obrigado. Gente, esse último bloco, a gente precisa entender que é justamente essa graça que nós estávamos falando, né? A graça da fidelidade que vai nos sustentar. Porque existem momentos muito difíceis, momentos em que as tentações elas vão se levantando na nossa vida. Momento em que essas tentações elas se levantam para nos tirar do foco ou até mesmo nos tirar do caminho de santidade, do caminho de sobriedade. Porque seguir a Jesus, meu irmão, minha irmã, não é fácil.
Não é um caminho largo, é um caminho estreito. É um caminho estreito onde tem muitas dificuldades, onde muitas vezes é um caminho marcado por muitas cruzes. Mas quem caminha com Nossa Senhora sabe que não está sozinho. Quem caminha com Maria sabe que nunca está sozinha. Ela está ali nos auxiliando, ela vai conosco, ela intercede por nós e nos ensina a permanecer firme como ela permaneceu firme diante da cruz. Como ela permaneceu firme diante de todo o sofrimento que Jesus passou, ela permaneceu firme porque ela sabia a quem ela tinha entregue a sua vida. E por mais que doesse no seu coração de mãe, ela sabia que tudo aquilo era necessário para a salvação da humanidade. Então nós precisamos ter essa certeza que no caminho de santidade e sobriedade nós não estamos sozinhos. Maria caminha conosco. E eu te convido, meu irmão, eu separei aqui uma oração para que nós possamos pedir a Nossa Senhora para nos auxiliar nesse caminho de santidade, nesse caminho de sobriedade. Se você quer viver um caminho de sobriedade e santidade, segura na mão de Maria. Segura na mão de Maria, pede a ela: Maria, intercede por mim, intercede para que eu seja firme, para que eu seja fiel ao teu filho. Segura na minha mão, mãe, e me acompanha nessa caminhada tão difícil. Então reze comigo. Nossa Senhora, modelo de fidelidade e sobriedade, ensina-nos a viver com um coração puro, centrado em Cristo. Ajuda-nos a escolher todos os dias aquilo que nos aproxima de Deus. E mesmo quando a estrada for estreita, sustenta-nos com a tua presença materna, para que jamais deixemos de ser fiéis ao amor de teu Filho. Amém. É isso aí, gente. É isso que nós acabamos de rezar. Quando a estrada estiver estreita, que Nossa Senhora possa nos sustentar. Nos sustentar com essa presença materna que ela tem, para que jamais deixemos de ser fiéis a Jesus. Jamais deixemos de ser fiéis àquele que nos chamou. E o chamado que o Senhor faz a você, meu irmão, a você, minha irmã, é o chamado à vida, é o chamado à sobriedade. Jesus fala para mim e para você: filho, filha, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. E eu quero, terminar esse programa hoje, foi um pouquinho mais curto, mas eu quero terminar esse programa hoje, rezando com você, meu irmão, minha irmã, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que nós sejamos fiéis. Então vamos juntos agora clamar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, nossos pensamentos, para que sejamos realmente fiéis. Para que quando o caminho for se estreitando, nós não tenhamos medo, mas segurando na mão de Maria, possamos seguir adiante na certeza de que seremos vitoriosos. Sim, Mãe querida, Mãe amada, eu venho nesta hora pedir a vossa poderosa intercessão. Eu venho te pedir, Mãe querida, por essas guerras que estão acontecendo, para que a paz possa reinar. Por essas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, por tantas pessoas que estão tendo a sua vida ceifada, pessoas inocentes que estão tendo suas vidas ceifadas. Nós queremos clamar, Mãe, a tua poderosa intercessão, para que assim, como tantas vezes, por teu intermédio, a paz se fez presente em tantos países, nós queremos clamar por essa paz novamente. Para que a humanidade, como diz no Diário de Santa Faustina, Mãe, para que a humanidade recorra com confiança à misericórdia do seu Filho. Porque o próprio Jesus diz que a humanidade não vai encontrar paz enquanto não se voltar com confiança para esta misericórdia. Por isso, Mãe, ensina-nos
a recorrer a essa misericórdia. Ensina-nos a ir com confiança ao coração misericordioso de Jesus, para que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dessas guerras todas que estão se levantando no mundo, sejamos perseverantes e encontremos a paz que brota do coração de Jesus, porque é aí que nós temos a certeza de que seremos felizes, porque encontramos a paz que brota do coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu te espero na próxima quarta-feira, no mesmo horário, para mais um Alcançados pela Misericórdia. E olha, não deixe de compartilhar esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue a todos os irmãos e irmãs, para que eles tenham a certeza que é possível sim ser santo, que é possível sim viver a sobriedade. Basta segurar nas mãos de Maria e deixar que ela nos encaminhe, mesmo em caminhos estreitos, mas nós vamos chegar ao fim. E o fim é o coração misericordioso de Jesus. Então, seja fiel, meu irmão, seja fiel, minha irmã. Até a próxima quarta-feira e até o céu, porque o céu é o nosso limite, o céu é o nosso lugar. Nós somos da comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Até a próxima quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. Nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. São os dons, mas o Espírito é teu. Todos os nossos talentos foi o Senhor quem nos deu. Hoje temos a alegria de poder cantar: Jesus, eu confio em vós. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. Muitos são os dons, mas o Espírito é teu. Todos os nossos talentos foi o Senhor quem nos deu. E hoje temos a alegria de poder cantar: Jesus, eu confio em vós. Senhor, nós iremos aonde o Espírito mandar. Derrama em nós o teu fogo e envia-nos. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações.
Nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. A misericórdia de Deus nos corações.